começando mais um Alt F4. Eu sou Felipe Caravelli, mais conhecido como Spawn. E eu sou o Felipe, mais conhecido como Albieri. E no episódio de hoje vamos falar sobre a evolução da chamada sétima arte, a história do cinema. Temos o nosso convidado especial, Leonardo Alves. Boa noite. Nunca na história desse podcast houve um participante tão bom como esse. Alt F4. Assim como o podcast de games, a gente não vai falar sobre todos os filmes, não tem como a gente falar sobre todos os filmes aqui nesse podcast. A gente vai falar sobre aqueles que mais marcaram a história do cinema. Também aqueles que nós gostamos. Sim. E a gente vai fazer episódios separados também para os filmes, então a gente vai falar mais sobre a evolução do cinema nesse. Positivo. E operante. Então vamos começar com a origem do cinema, vamos começar com o século XIX. Em 1876 foi inventado o zoopraxiscópio, que foi um dispositivo de projetar imagens em sequências, né? Que é um trabalho do Edward Muybridge, que foi aquela animação do cavalo, que é uma animação de 24 máquinas fotográficas, né? Colocadas ao redor de uma pista de corrida de cavalo. E com isso eles batiam as fotos e registravam os momentos dos cavalos em frames. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que a história em quadrinhos não está tão longe do cinema quanto a gente pensava, né? Pois é, exatamente. A animação já começou aí antes do cinema e precede tudo isso, realmente é. Vale lembrar que esses 24 quadros por segundo é o padrão até hoje, né, do cinema. É verdade, é verdade. Tem o cinetógrafo, que é um dos antepassados da máquina de filmar, que foi inventado pelo Thomas Edison em 1888. Logo depois foi utilizado o cinematógrafo, né, que foi o aperfeiçoamento desse cinetoscópio. Só que ele foi inventado pelo francês Léon Bouly, que acho que ele perdeu a patente em 1985, né? 1895. Isso. Exatamente. Ele perdeu a patente e os irmãos Lumière registraram, se não me engano, em fevereiro daquele mesmo ano, em 13 de fevereiro de 1895. E no mesmo ano, no dia 28 de dezembro, foi lançado o primeiro filme da história do cinema, considerado o primeiro filme da história do cinema, A Chegada do Trem na Estação. Que é fantástico. Quem nunca viu tem que ver. Fantástico! Não, ele era fantástico pra época. Né? E eles já chegaram gravando uma locomotiva, uma perspectiva muito original, assim, uma ideia muito boa. Sim, os espectadores ficaram em pânico. Tipo, eles viam aquele trem saindo de uma tela, né? Uma tela plana. E achavam que o trem ia sair da tela, cara. Tipo, era uma coisa muito diferente, era uma novidade absurda aquilo. As pessoas não estavam acostumadas a ver imagem em movimento, né? Pra elas era tipo... Isso só acontecia na vida real, né? A sensação de realidade que o vídeo trouxe a elas foi incrível, provavelmente. E foi o primeiro filme a ter close-up no cinema. Não a pasta. Mas foi no dia 6 de janeiro de 1896... que seria a primeira exibição pública comercial de um filme, né? Que foi justamente esse filme do trem, que custava R$1 pra poder assistir. Além de ser o meu aniversário, né? Pois é, aniversário do Léo também. E aí começou, de fato, o cinema mudo, né? Que os inventores e os produtores, eles tentavam sincronizar a imagem com o som, só que nenhuma técnica deu certo até a década de 20. Então, assim, eles faziam com músicas, né? Ao vivo, né? As narrações eram ao vivo, os efeitos especiais, sonoplastia, tudo era feito ao vivo. Geralmente eram músicas clássicas, românticas, né? Como Chopin, Mozart ou até Beethoven. Que casavam bem com esses filmes, né? Porque a ideologia dos filmes eram filmes mais simples, né? Eram filmes que a música dava o ritmo, né, pro filme, de fato. Inclusive, o Thomas Edison era um desses inventores que estava tentando sincronizar som e imagem. Mas ele não fazia só a parte de invenção das máquinas, ele também produziu filmes. E vários deles, se fossem vistos hoje, seria até não politicamente correto. Por exemplo, tem um filme dele que ele gravou um elefante sendo eletrocutado, cara. Puta merda, cara. Thomas Edison se resume a isso, né? O elefante eletrocutado. É engraçado pensar, meu, o que eles pensavam na época, assim, o que eu vou filmar? Qual que é a melhor coisa que eu posso filmar aqui? Pega um elefante aí, vamos eletrocutar o cara. Vamos filmar isso, né? Essa foi a melhor ideia que eles tiveram, sério mesmo. Inclusive foi o próprio Thomas Edison que fez o primeiro filme de Frankenstein da história. Tá aí, ó, pra quem acha que o da Universal foi o primeiro, não foi.
O Grande Roubo do Trem, de 1903, é um filme com 12 minutos só, do Edwin Porter, e ele foi o primeiro filme a ter ambientes externos, ele foi um dos primeiros exemplos de narrativa realista também. E também foi o primeiro a usar vários locais para filmar. Inclusive, ele usou bonecos, né, com os dublês em volta, em vez de... É tipo Caceta e Planeta, né, cara? É isso. Isso que você falou é interessante, Felipe. Você falou que foi o primeiro a ter ambientes externos. Até hoje tem isso, né? A primeira regra de filmes independentes é locação, 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 né? Não tem estúdio, então vai pro lugar, vai filmar. Isso é bem que diminui muito, né, o preço, né, o orçamento desses filmes, né? Porque se você não tem que alugar um estúdio, você não tem que montar um set, né? Você pode pegar, né, no ambiente externo e filmar tranquilamente. Você aluga ali o espaço e filma. Exato. Tem também o francês Georges Méliès, que era um ilusionista e foi virar cineasta e fez um dos maiores clássicos até hoje, Viagem à Lua. E esse filme foi até o primeiro a tratar de alienígenas, né? A gente pode até ir longe e falar que foi o primeiro de ficção científica. Foi baseado no romance do Júlio Verne, né? E do H.G. Wells, né? Da Terra à Lua e Os Primeiros Homens na Lua também. Vale lembrar que todos esses filmes que a gente está falando desse começo do século XX, todos eles tinham duração curtíssima, porque era muito caro produzir esses filmes. Isso tudo mudou com o Nascimento de uma Nação, de 1915, que é um dos mais populares da época do cinema mudo, né, e causou muita polêmica pela má interpretação, mas revolucionou o cinema por muitos outros motivos, né. Ele compensou em montagem invisível, em cross-cutting. Montagem invisível, para quem não sabe, é aquela montagem que muda vários ângulos, mas você vê todo o tempo da cena, ele não omite nada. A Primeira Guerra Mundial arrasou a indústria cinematográfica europeia, então os produtores independentes emigraram para os Estados Unidos para um pequeno povoado chamado Hollywoodland, que mais tarde viria a se tornar Hollywood, né, a meca do cinema, que até hoje é o centro da indústria cinematográfica do mundo. Tem até o famoso letreiro, que na época era Hollywoodland, depois eles tiraram o Land e ficou só Hollywood. Caramba, eu não sabia disso, cara. Os primeiros estúdios de Hollywood foram fundados por judeus, que foi a Fox, a Universal e a Paramount. Vale lembrar que a 20th Century Fox tem esse nome porque é a Fox do século XX. Que inclusive se chama 20th Century Fox até hoje. Passou o século XXI e continua se chamando porque a marca se tornou algo muito forte, né? Tem também a Metro-Goldwyn-Mayer, que é da mesma época e que vale lembrar que hoje ela tá quase falindo, cara. A MGM, aquela famosa, né, pelo aquele logo, né, com o leão, né, rugindo. Você sabe que esse leão foi dirigido pelo Alfred Hitchcock, né, cara? Outro dia eu vi a foto aqui na internet e eu fiquei... Do Hitchcock filmando o leão? Filmando o leão, ao vivo. Olha só, que bacana, cara. Eis que surgiu, então, o grande astro do cinema mudo, Charles Chaplin. E o Buster Keaton também, que os dois eram os maiores artistas físicos da época, assim. Tanto que o Buster Keaton se quebrava todo no set, e tem até uma cena de um filme que ele tá descendo uma ladeira, assim, muita pedra tá caindo, e ele acabou se acidentando nessa cena. Só que ele quis fazer de novo essa cena. O Charlie Chaplin também tem muitos clássicos, como O Ditador, Tempos Modernos, O Garoto, e acho que ele é um dos maiores mestres do cinema. Ele também não só faz rir, mas como faz a gente chorar também, isso que é mais legal. Pra quem quiser saber mais sobre os dois, peguem a filmografia aí, e também tem um filme que eles fizeram juntos que chama Luzes da Ribalta. Vale lembrar que nessa época a trilha sonora dos filmes era gravada pela empresa que fazia os filmes, né? Diferente daquela época onde eles botavam música pra tocar no começo, né, do cinema. E as trilhas do Charles Chaplin são ótimas, eu recomendo todas elas, e grande parte delas foi composta por Robert Meredith Willson. Inclusive, uma dessas trilhas é a abertura do nosso primeiro episódio sobre games. Exatamente. The Circus, né? Isso. Tem também o expressionismo alemão, que trouxe aí o gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu e Metrópolis, que acho que todo mundo, quando vê, sabe que filme que é. Metrópolis tem uma sensação muito angustiante, né? Um filme que traz bastante, talvez, te passa uma certa angústia. O Metrópolis, que é um filme de 1927, pelo Fritz Lang, né? Que ele dizia que o cinema não precisava de fala. Ele não acreditava que o cinema precisava trazer o som. A imagem já bastava para passar a ideia que precisava, né? O Fritz Lang também, ele impressionou tanto o Hitler, na época, que ele chamou o ministro da propaganda, o Goebbels, e convidou o Fritz Lang para poder fazer filmes pro partido nazista. Só que o Lang fugiu para Paris e começou a fazer filmes antinazistas. Cara, e isso é a verdadeira face do artista, né, cara? O cara não se vende, cara. Não se prende, né, a isso, né?
O cara não foi prostituto, ele não sacrificou a arte dele, cara, em prol de dinheiro e simplesmente cedeu à pressão. O cara fugiu e foi fazer arte contra aquilo que ele, né, prostituto. Exatamente, também teve o movimento United Artists, que foi um estúdio criado pelos artistas, inclusive o Charlie Chaplin, que foram perseguidos lá pela ideia de comunismo nos Estados Unidos inteiro. E ele fugiu e logo depois esses artistas voltaram. Acho que foi ele, o Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e mais um outro. Douglas Fairbanks, que foi um diretor de filmes que marcaram na época, como A Marca do Zorro, de 1920, o primeiro Robin Hood, de 1922, e O Homem da Máscara de Ferro, de 29. Todos esses filmes têm releitura, né? Tem remakes, né? Até bem atuais, né? O movimento russo também era muito forte e um dos líderes dele era o Sergei Eisenstein, que revolucionou a montagem do cinema todo. Só teve um movimento cinematográfico russo, assim, de uma vanguarda russa, e que os caras se uniram. Na música aconteceu isso também. Era na época do construtivismo. O Eisenstein, inclusive, trouxe muitos conceitos novos, né, pro cinema, né, com a montagem dele, né, e dá mais ritmo, né, para cenas de ação, principalmente. Um exemplo muito claro disso é o Encoraçado de Potemkin, que é um filme de 25, né? Inclusive, esse filme sobreviveu àquela época, né, porque o nitrato de prata era um material muito caro, né, utilizado na revelação dos filmes. Exatamente, muitos filmes foram perdidos, inclusive, na época por causa disso. A Warner criou um sistema de som chamado Vitaphone, que era a gravação de som sobre um disco, né? E o primeiro exemplo disso foi um filme chamado The Jazz Singer, um filme de 27, que foi a primeira vez que foram utilizados diálogos, né, cantorias, que estavam sincronizadas com as partes que estavam sem som. Esse é um modelo muito parecido com como é feito os videoclipes hoje em dia. Dá pra falar também do Cantando na Chuva, que tem uma cena que retrata muito bem essa fase do cinema aí. Um clássico, vale a pena assistir também, quem nunca assistiu. Cantando na Chuva, é um clássico foda. Tem um monte de referências a esse filme, né, em desenho animado, né, em outros filmes, né. Também é um bom filme sobre filmes. É verdade, porque retrata muito aquela época, né, como é que era a indústria cinematográfica da época, né. E a transição de filme mudo pra filme com som. E eu tava pensando aqui, né, se você nunca viu ele no Corujão, alugue, baixe, dê um jeito de assistir, é um filme bem divertido. No final de 29, o cinema de Hollywood já estava praticamente todo sonorizado. Tipo, era uma tendência que não tinha como fugir dela. E no mesmo ano foi criado o Academy Awards, o prêmio Oscar, que foi apresentado pelo Douglas Fairbanks. Em 1929 estava acontecendo uma crise econômica mundial que eu acredito que tenha tido algum impacto e motivou talvez alguma desses filmes a expressar qualquer tipo de ideia, né? Porque era uma coisa que estava acontecendo também. O valor real de um Oscar é só $200. Ele tem 35 centímetros de altura e ele pesa quase 4 quilos, se não me engano, pela pesquisa. Pesado, né? É meio pesadinho. E foi na década de 30 que os monstros da Universal surgiram, né? O Drácula, o Frankenstein, o Lobisomem e a Múmia. Acho que até hoje todo mundo reconhece esses monstros por esses filmes, né? Quem não lembra do Bela Lugosi com aquele cabelo com a pontinha aqui? Cabelo de alfalfa, né? Aquele sotaque europeu. E ele sotaque inglês galante, né, cara? Em 1939 a gente tem O Mágico de Oz, que é um filme clássico, né? É um filme que tem cor, inclusive, um dos primeiros a ter cor. Vale lembrar que essa tecnologia existia desde sempre, mas que era um processo muito caro, por isso que só poucos filmes levaram essa marca. E que também, além do Victor Fleming, que é o diretor principal, tem 4 outros créditos. Acho que o mais famoso deles é o King Vidor, que dirigiu a parte em preto e branco do começo do filme. E tem O Vento Levou também no mesmo ano, que foi o segundo filme com maior indicações da história do Oscar, né? Ele venceu 10 estatuetas. Bom, eu tinha algo pra falar sobre O Vento Levou, mas, né, O Vento Levou. Vale lembrar que o Vento Levou, ele foi feito em preto e branco, e depois ele foi colorido através do computador, né? Além de ser uma das maiores histórias de amor do cinema, né, cara? Tem também o Cidadão Kane, de 1941, que até hoje, cara, é um dos filmes que o pessoal fala que é o melhor filme de todos os tempos. Ele tá como primeiro na lista do EFI, e, assim, eu concordo. É um filmaço. Assim, além da qualidade do filme, você consegue ver os enquadramentos, era tudo muito diferente, assim, pra época.
A história é não linear, a edição, e isso é muito legal, cara. É um filme muito à frente do tempo, né? Muito, e o Orson Welles tinha 20 anos de idade quando ele fez isso aí, cara. O Orson Welles ficou famoso porque ele leu na rádio um trecho do Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, e o pessoal que tava ouvindo entrou em pânico, o pessoal ia pra rua, né? Muita gente pegou arma e achou que tava acontecendo, e, né, Muita gente nos Estados Unidos, né? Eu acho engraçado que rolou até uma paráfrase naquele desenho Arnold, da Nickelodeon, sobre isso. Ah, puta, nossa, nem lembrava desse desenho mais, cara. Esse desenho era bom. Ele é bom, ele é bom. O sucesso da Disney com Branca de Neve na década de 20 fez com que ela produzisse outros filmes também na década de 40, como Pinóquio, Fantasia, Dumbo. Eu vi todos esses, cara, e eu afirmo, tem que ver, é sensacional, mesmo que seja adulto, cara. Você sabe que a Branca de Neve, quando levou o Oscar, eles fizeram um Oscar em tamanho normal e depois 7 Oscars pros 7 anões. Ah, que legal, cara. Foi bem legal. Curiosidade que só tu podia dizer, né, cara? Com o surgimento da televisão, né, muitos cinemas acabaram falindo, né, e eles foram obrigados a serem fechados. Com isso, os estúdios tiveram que tentar trazer o público de volta, né, eles apresentaram outros formatos, né, aumentaram a tela do cinema, né, o CinemaScope, VistaVision, Cinerama. Que são os nomes dos diferentes tamanhos de tela, né, que eles lançavam. Era cada dia um novo. E nessa época também se popularizaram os temas de alienígenas malignos e criaturas gigantes. Tem o Guerra dos Mundos, que é um dos mais clássicos, e Vampiros da Noite, que teve até 2 sequências, uma na década de 80 e uma hoje em dia. E o dia em que a Terra parou, né? Foi no começo da Guerra Fria, inclusive, né? Essa temática começou a acontecer ali, né? De alienígenas estarem invadindo e tal, esse medo, essa paranoia que as pessoas tinham, né? Todos esses 3 filmes têm remakes, né? O Guerra dos Mundos aí com Tom Cruise sendo o protagonista. Puta merda, né, cara? O dia que a Terra parou agora é com Keanu Reeves. Guerra dos Mundos eu gostei, cara, com Spielberg. Foi graças ao Spielberg, cara, eu dou crédito a ele, cara. Inclusive, o único filme bom do Tom Cruise, na minha opinião, é O Último Samurai, cara. Pra mim não tem mais nenhum, cara, depois desse. Ah, não, cara. Tem o Nascido em 4 de Julho, Vanilla Sky. O Top Gun também. Top Gun é bom, meu. Top Gun é legal. Tem o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Tem o Minority Report, cara. Não pode... Minority Report, também. cara. Que bom você ter lembrado desse filme. Muito Aliás, bom, esse cara. filme merece um podcast depois, cara. É verdade. Assim como Missão Impossível. Os 4, né, cara? O Ben-Hur, que é um filme de 59, que é um remake homônimo do filme de 1925, só que esse com o Charlton Heston, ele ganhou 11 Oscars, cara. Ele é um dos filmes mais premiados na história do cinema. É também um épico, né? É um épico, não, as proporções do filme são absurdas, né, cara? O orçamento do filme deve ter sido explosivo pra época. Tanta gente gostou do filme que tu vê muita gente aí chamada bem urna no Brasil. Sério mesmo? Eu conheço 2, cara. Só eu conheço 2, velho. Nossa, Eu esse meu amigo já tava zoando com ele. Mas tu acha que o cara não é zoado, velho, por causa disso? Imagina um cara que chama Spartacus. Não, Spartacus é foda, cara. E em 1963 teve o Cleópatra, né, com a falecida Elizabeth Taylor, que também é um filme que foi nomeado a 9 Oscars, né, e ganhou 5, né, cara. Então, tipo, foi um filme muito bom também. Além de ser cansativo, porque tem quase umas 4 horas, né, cara? É verdade. Inclusive é comum isso, pelo menos na música eu posso afirmar, de fazer grandes peças para grandes personalidades da história, né? Tipo, Cleópatra, Júlio César. Era tudo grande, a tela, a história, os personagens, a duração do filme, eram realmente épicos. E resgata do passado essa epicidade que tu falou, que é assim, no passado era assim, né? Exato. Fazia uma estátua, um monumento gigante pra um cara que era uma pessoa do tamanho normal. Esses filmes são como se fosse isso, né, cara? Um ode, né, a essas personalidades da história. Claro que é uma ficção, né, tem um romance ali e tal. Não é totalmente verossímil, mas são odes a essas figuras históricas. Então realmente o filme tem essa característica também.
Tem também nessa época o Sindicato de Ladrões, que meus pais devem conhecer muito. e eu tive a oportunidade de assistir, cara. É uma das melhores performances do Marlon Brando, só. O Marlon Brando, de passagem. Que vamos combinar que num episódio de história do cinema não tem como não falar de Marlon Brando. Com certeza. Cara, eu não me perdoaria falar de cinema sem falar de Marlon Brando, cara. O Marlon Brando, ele foi um daqueles caras que trouxe pro cinema essa atuação mais realista, né? O Marlon Brando interpretou personagens que eram típicos da época, né, cara? Personalidades e caráteres bem da época mesmo. Então, as pessoas se identificavam muito com ele. E o Sindicato de Ladrões também é dirigido pelo Elia Kazan, que mais tarde seria a maior influência do Martin Scorsese, segundo ele mesmo, né? Meu diretor favorito, o Martin Scorsese, devo acrescentar. Embora, né, eu não gosto muito de máfia, o Felipe sabe, eu não gosto muito de filme de máfia, né? Não gosto onde o mocinho, o bandido não existem. Eu sou bem tradicional nessa área. Mas eu gosto muito de Scorsese, ainda assim. Mas o legal do Scorsese é que ele não é só um diretor, ele é historiador também. Isso faz com que ele não faça só filmes de máfia, de crime. Ele fez Hugo agora, cara. Que, aliás, é uma indicação aí pra quem tá ouvindo. Hugo, a Missão de Hugo Cabret, é um ótimo filme sobre filmes. Eu vou ter que ver esse filme agora. A Disney continuou, né, lançando sucessos de animação aí na década de 50 também, com Cinderela, de 1950, Peter Pan, de 53, A Dama e o Vagabundo, de 55 e A Bela Adormecida, de 59. E são filmes que, tranquilamente, crianças podem assistir hoje, que vão gostar também. A mesma coisa lá dos filmes da década de 40, da Disney. Os filmes da Disney têm essa característica, né? Eles são de 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, 80, 90 anos atrás, e ainda assim são filmes muito atuais, que podem são atemporais, são né, atemporais, cara? Exatamente. Atemporais. O cinema asiático trouxe um dos filmes mais influentes da história, que foi Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, que foi o primeiro filme dirigido por ele, que foi eleito inclusive pela revista Empire como o melhor filme do mundo em 2010, um top 100, e ele foi o primeiro lugar. Caramba, cara. A Fortaleza Escondida, que é um filme de 58, que foi 4 anos depois dos Sete Samurais, é uma das maiores influências do George Lucas para a criação do Star Wars. E tem um plot bem semelhante. A Fortaleza Escondida se trata de 2 camponeses que encontram um general que está protegendo uma princesa de um império maligno. Então esses camponeses vão tentar ajudar. No começo eles tentam roubar o ouro da princesa e tal, mas eles acompanham, né, essa história e tal com olhos que são bem parecidos com o R2-D2 e do C3PO. Soa mesmo familiar. Aliás, deve ser por isso que R2-D2 e C3PO parecem nomes asiáticos, né? Artudito! C3PO! Por favor, Leonardo, Psicose. Cena do banheiro, hein, Leonardo? Não, cara, Psicose é um filme que não precisa nem de apresentação, né? Todo mundo sabe que filme que é, todo mundo sabe quem matou a mulher que nem eu lembro o nome. A secretária lá. A secretária que rouba o dinheiro. E, meu, é um dos filmes que mais marcaram, né, a época. Acho que ninguém fazia filmes que nem o Hitchcock, né, cara? Ele foi um dos únicos que influenciava a cada filme. Como é que você faz um filme sobre um psicopata travestido da própria mãe na época que foi feito, né? Norman Bates, né, que teve um remake do Psicose, inclusive, que não assistam. Assistam Psicose original da década de 60, de 1960 para ser mais exato, que é muito melhor, 1000 vezes melhor. Se você for assistir esse remake, é mais fácil você cortar cebola e você vai chorar menos. E tem uma outra coisa, né? Como eu falei da cena do banheiro, todo mundo conhece a cena do banheiro, talvez mais pela trilha sonora, né? Porque com certeza, cara. Exato. Aquele som dos violinos fazendo cluster, aquilo ali é bizarro, né, cara? Trilha sonora essa que foi composta pelo mesmo compositor do Cidadão Kane, né? Do Taxi Driver, do Scorsese. Caralho. Tá explicado, né, galera? Esse cara morreu feliz, né, cara? Em 1962 surgiu uma das séries de cinema que eu mais gosto, que é a série do James Bond, que é baseado nos romances escritos pelo Ian Fleming, que é o 007 contra o Dr. No, protagonizado pelo Sean Connery, que, pra mim, cara, Sean Connery
Quem? Sean Connery, yes. That's me. Maior imitador de Sean Connery do Brasil. Yes, thank you. James Bond. E com o James Bond tem mais de 20 filmes já, né, cara? Agora, no ano que vem, se não me engano, vai sair o 25º, me corrijam por e-mail se eu estiver errado, com o... Como é que chama? O Daniel Craig, né? Daniel Craig, que também faz muito bem o papel. Eu acho que os filmes de hoje em dia do James Bond são muito diferentes, né, cara? São um pouco mais sérios, assim, no tom e na ação, eu acho. Eu acho que o 007, a gente vai falar do James Bond e outros podcasts, mas o James Bond ele se divide em fases que são muito ligadas à época, né? Ao contexto da época. Com certeza. E coisas que permanecem até hoje sendo, né, cara? Tem uma exploração à sensualidade da mulher, Achismo, do carro. errado, né? Que o James Bond tem. Super tecnologia avançada. Sempre tecnologias mirabolantes, né? Que hoje tá cada vez mais perto da realidade, né, cara? É verdade, tá chegando lá. Na real, já tá começando a virar tecnologia do passado, né? Esse lance de carro com metralhadora já foi muito... É verdade, é uma coisa boa que você falou agora, realmente. Temos em 1967 Bonnie e Clyde, né, que é um filme clássico americano, que é um filme de... um road movie, né? Na verdade, é mais um Couple on the Run do que um road movie, né, cara? Né? Bonnie e Clyde é tipo uma versão americana de Lampião e Maria Bonita, né, cara? Exato. Com certeza. É por aí, Com certeza, cara. É que, bom, exato. É isso aí, pronto. Eu não diria melhor, cara. Realmente, pensando bem... Não tem nem mais nada a falar sobre. Eu vou ater o assunto, desculpa. Não, mas é exatamente isso. Você achou o exemplo brasileiro que mais se encaixa, né, cara? Falando de matar, né, esse filme tem uma das cenas de morte mais sangrentas da história do cinema, pelo menos até... Mais exageradas também. E ele foi, né, um dos primeiros filmes dessa chamada nova Hollywood, que a gente vai falar na década de 70. Se Bonnie e Clyde é Couple on the Run, Casal Nardone é tipo Couple on the Street. Casal Nardone. Os caras continuaram. Que pariu. Espero que da prisão ela não escute o nosso podcast, né? Porque senão a gente vai rolar processo aqui. Vai rolar um processo forte aqui. Cara, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme traz a trilha sonora fantástica de Richard Strauss, que é uma peça baseada na história do Zoroastro, lá, né, mitologia persa, muito interessante. É um poema sinfônico, muito bonito, e eles usaram como trilha do filme. E o legal é que é um dos melhores filmes do Kubrick e é um dos precursores da ficção científica com aquele aspecto filosófico e lúdico, assim. Eu particularmente, me chamo de idiota, eu não entendi esse filme, sei lá, eu não consigo entender esse filme. Eu já vi ele mais de umas 2, 3 vezes, mas eu não consigo entender. É aquela coisa David Lynchiana, né, cara? Você faz o filme que você quer, assim. Foda-se, o que vai virar isso aí? Não, a ideia dele tá ali, só que ele não precisa falar pra você, entendeu? Você pode interpretar do jeito que você quiser. É muito bom esse filme, cara. É muito bom, realmente. Bom é pouco. Meu, vamos falar do Easy Rider agora, que aqui no Brasil veio como Sem Destino, que é uma coprodução do Peter Fonda e do Dennis Hopper. Sim. Que, pra quem não sabe, eram amigões na época e dirigiram esse filme juntos, escreveram juntos e... Cara, é um filme bizarro, assim, acho que desde a primeira cena... Não, assim, parece o típico road movie, assim, só que ele vai se tornando algo muito maior. E acho que a montagem dele é uma das coisas que mais impressionam, assim, porque ele tem umas bizarrices muito grandes. As próprias cenas são feitas assim, é um close e um corte. Aí ele corta muito rápido para várias coisas e de repente o filme segue de novo num ritmo lento, assim. É muito estranho, mas funciona pra esse filme, cara. Essa estética usada no Easy Rider, que o Léo falou, é uma coisa bastante comum na música, né? Que nem o Léo falou aí, de que muda o ritmo do filme. Isso daí vamos dizer assim, uma ferramenta criativa para que as pessoas esqueçam de um movimento contínuo para lembrar depois de uma coisa mais agitada mesmo, para dar uma impressão
é uma impressão de, como que eu posso dizer, de estresse mesmo. Tu joga muita informação na cabeça do cara, aí ele fica assim, nossa, como passou tanta coisa, né? E de repente você vai lá e dá uma acalmada e o cara relaxa e curte. Exatamente, e isso é uma coisa que você se acostuma tanto durante o filme que depois acontece e você nem percebe mais, cara. Uma outra curiosidade desse filme Easy Rider é que o Jack Nicholson tá participando dele também, recebeu uma indicação do Oscar como coadjuvante, né? Tipo, em 69. A primeira dele, cara. Primeira dele, que, né, como o Léo falou pra gente, ele é um dos atores mais indicados ao Oscar, né? Eu acho que ele tem, próximo aí de 15, 16 indicações. O Jack Nicholson é foda pra caramba, cara. Ele é sensacional. Então. E vale ressaltar que nesse filme ele apareceu, acho que menos de 15 minutos. Fez valer, né? Fez valer os 15 minutos dele, né, cara? Com certeza, cara. Fez a carreira dele esse filme. 15 minutos de fama nunca foi levado tanto a sério, né, cara? Pois é. Por um punhado de dólares, um filme de 1964, ou Per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari. É um filme de western spaghetti, né, do Sérgio Leone, que o nosso querido Clint Eastwood, né, cara, com a trilha sonora do Ennio Morricone, né, Felipe? Cara, eu nem fale, meu. Ennio Morricone eu acho que é um dos melhores compositores de trilha sonora, assim. Eu não lembro, eu acho que ele tá no patamar de John Williams pra mim, assim, que é meu preferido. Ele é muito foda mesmo. Eu também. Essa trilha desse filme especial é muito boa. Trilha sonora é essa que estamos ouvindo agora, né? Estamos ouvindo agora. E foi nesse filme do Sérgio Leone que introduziu o Man with No Name, cara, que é um personagem interpretado pelo Clint Eastwood, né, no filme, que foi baseado no filme Yojimbo, do Kurosawa, de 61, onde... que é um filme muito bacana também, que inspirou muito, né, os outros cineastas também que a gente já citou aqui no programa. E o Clint Eastwood interpreta esse personagem sem nome na trilogia, né, Por um Punhado de Dólares, que é o Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito, né? Que é o mais clássico dos três. É um filme de western que, pô, você tem que ver, cara. Filme de western, você não assistiu, você não tá familiar. Comece com esse. Comece com esse, que é um ótimo exemplo, cara, um ótimo filme pra se começar. Chegamos finalmente então na década de 70, a nova Hollywood que eu tinha mencionado anteriormente, que foi uma transição entre o cinema clássico, né, de Hollywood, e as novas tendências que estavam surgindo, né? Agora tudo é mais explícito, o sexo, né, a violência, tá tudo mais na cara, né, das pessoas, né? E as tendências novas foram surgindo com a dramatização dos personagens agora. De fato, Felipe. Tá tudo mais na cara das pessoas, né? O sexo na cara das pessoas. A porrada na cara das pessoas. A gente pode observar muito isso na pornochanchada, né, na década de 70 no Brasil. Que a cronologia do filme não precisava ser certa, ela podia ser bagunçada e tal, algo que o Quentin Tarantino foi explorar muito depois também. E essa coisa da dubiedade do protagonista, né? A linha entre o protagonista e o antagonista estava muito mais tênue agora. Como a gente pode ver no Laranja Mecânica, no Dirty Harry. Uma pergunta, Laranja Mecânica não é a história do time da Holanda, né? É um pouquinho diferente, na verdade. Mas é também um clássico, cara. Eu fico imaginando, clássico, né? Tipo, Holanda e Inglaterra. E sobre o Dirty Harry, cara, vai lembrar que o Clint Eastwood, ele tem uma cara de policial do caralho, né, meu? Eu lembro do Jim Carrey imitando ele no o Jim Carrey, cara, ele imita fodamente o Clint Eastwood, cara. É muito bom. Só a cara, assim. Só a cara, velho, já basta já, cara. A popularidade de filmes de artes marciais cresceu com Bruce Lee, né, cara? Que a gente vai ter um podcast falando dele, né, especificamente, então a gente não vai focar muito nele agora. Que inspirou, né, milhares de personagens de jogos, né, e do Tekken, do Street Fighter. Tem sempre um pseudo Bruce Lee, né? Sempre tem, cara, sempre tem. No caso do Street Fighter, é o Fei Long, pra quem não sabe, né? Ele é de Hong Kong. Fei Long é o Bruce Lee mais cuspido e escarrado que tem, exato, né, cara?
Ele é artista marcial e ator, né? É ator, de cinema de artes marciais, exatamente. Ele é idêntico ao Bruce Lee. Ele não gostava dos dublês, porque os dublês faziam o corpo mole e não aceitava apanhar dele, né? O filme Operação Dragão, Enter the Dragon, de 1973, é considerado até hoje um dos filmes de artes marciais mais fodas, né, de maior sucesso da história do cinema, né? E foi esse filme que transformou Bruce Lee num ícone da cultura pop. Inclusive, ele morreu antes do filme ser lançado, de edema cerebral. Uma tragédia. Temos o Brandon Lee, que estrelou o filme O Corvo, que é um dos filmes que eu mais gosto da década de 90, que é baseado no quadrinho, né? E ele morreu tragicamente durante as gravações do filme com uma bala no peito, né? Era uma bala que era pra ser de festim, e morreu, e é uma tragédia, né, cara? São dois atores muito bons, né, de artes marciais, que morreram de uma forma tão trágica, né? Pai e filho, né, cara? Pai e filho, numa situação terrível, cara. Bizarro isso. Depois da morte do Bruce Lee, criou-se o chamado Bruce Exploitation, né, cara? Que foi o momento onde Bruce Lee, cara, tava em todos os filmes. Mesmo morto, tinha lá Bruce Law, Bruce Lee, Bruce Lee, tinha tudo quanto é imitador de Bruce Lee, cada um mais diferente do que o outro. E isso só foi parar em 78, cara, com o Drunken Master, que é um filme muito bom do Jackie Chan, um dos primeiros filmes dele, dirigido pelo Yuen Woo-ping, que é coreógrafo do Matrix, do Tigre e o Dragão, do Kill Bill. E é um filme muito bom, recomendo também. Drunken Master é um ótimo filme do Jackie Chan, muito engraçado também. Jackie Chan também, um astro do cinema de artes marciais, né, cara? Também um dos caras mais legais do cinema, né, cara? Sim, verdade. E vamos deixar também uma dica aí pro pessoal, que Jackie Chan é um bom assunto pra gente vir a tá falando aí. Com certeza. Bruce Lee e Jackie Chan tem, com certeza, episódios que estão guardados aí pra gente falar algum dia. E aí na década de 70 a gente tem essa constelação de filmes, cara, que são os melhores filmes da história do cinema, pra mim pelo menos, eu acho que pra muita gente, que é o Taxi Driver, do Martin Scorsese, de 76, com Robert De Niro, né, cara? Pô, do caralho, meu. Eu acho que, assim, é um dos melhores filmes que eu já vi, né, Taxi Driver, e recomendo pra todos. Ainda uma das melhores performances do De Niro, né, cara? Acho que a gente nunca viu ele tão louco no cinema. Não, esse filme tá foda pra caralho mesmo. Ele faz um cara que, né, é mentalmente afetado, né? Surta, né? Are you talking to me? Are you talking to me? O Francis Ford Coppola, em 72, lançou o Poderoso Chefão, né, cara? O Godfather, que é um dos meus filmes favoritos. É um filme de máfia absolutamente foda. Ele define, né, essa máfia mais romântica, né, cara, do Mario Puzo, né, a obra do Mario Puzo. Cara, você tem que ver, é um dos melhores trabalhos do Marlon Brando. Eu vou dizer um negócio, daqui pra frente é praticamente assim, não assistiu, vai assistir, ou se não quer assistir, já dá Alt F4, porque o que a gente isso aí, cara. É puro clássico, cara, e vale a pena se assistir. O Steven Spielberg, né, cara, que lançou o Tubarão em 1975, com a trilha sonora fenomenal, e foi um dos blockbusters mais fodas daquela década, né? Vale lembrar, trilha sonora de John Williams, né, meu compositor predileto, e quem não ouviu a trilha, quem não viu o filme, pelo menos ouça a trilha, porque ele é foda, a trilha é muito boa. A trilha essa trilha é imortal, né? Não que o filme não seja, mas é porque os efeitos especiais dele são muito da época, assim. Tá meio datado o filme. Mas essa é a coisa da tecnologia, né, cara? Morre muito cedo. A gente vê tanto filme aí, tipo, de 99, 2000, que você fala, velho, tá mal feito. Não é nem porque a tecnologia não permitia, né? Mas era porque é um negócio que a galera não tava ainda lidando então, bem, né? Esses filmes, até quando são convertidos pra Blu-ray, assim, o erro fica gritante. Fica mais evidente ainda, né? E não era nem erro, né? E uma coisa do Spielberg, cara, voltando, ele é um dos caras mais ecléticos do cinema, né, cara? Ele faz Tubarão, A Lista de Schindler, Inteligência Artificial, ET, Ele pode falar da coisa mais séria, do mais violento lá, do Soldado Ryan, e fazer ET, cara. Quem faz isso? Pois é, muito foda, cara, muito foda. E pra complementar o Spielberg, né, cara, a gente tem em 77 Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um filme muito bom, cara. Eu lembro de ter assistido há muito tempo atrás, mas é um filme que vale a pena ser assistido também, como o Felipe falou. Novamente, trilha sonora de John Williams, e quem não assistiu ainda no filme, o contato imediato acontece através da música, né? Como se a música... É verdade. É a linguagem onde todo o universo se comunica. Isso daí é uma filosofia pitagórica. Pitágoras dizia que o universo se comunicava através da música.
Cara, igual o Robieri fala, eu não me permitiria passar por esse episódio sem citar Star Wars, cara. Guerra nas Estrelas, filme de George Lucas de 77, que é um filme do meu coração, sempre vai ser, é um filme espetacular, é um meu filme favorito, Star Wars. Dentre todos esses, cara, que são filmes foda, Star Wars sempre vai ser o meu filme favorito, tem que assistir. Se você não assistiu, cara... Cara, se não assistiu, Alt F4. E, meu, tem gente que faz isso da vida, é historiador de Star Wars. Olha que bizarro. Historiador de Star Wars, cara. Historiador de Star Wars, cara. Puta merda, cara. Star Wars é o que eu falo, não é só um filme, é uma legião, cara. Tipo, imortalizou mesmo. E tem inclusive a minha trilha sonora favorita de filme, que é do John Williams. A trilha sonora de Star Wars, pra mim, é a melhor de toda a história do cinema. Se você que estiver ouvindo, não esteja procurando John Williams no Google, faça isso agora. Eu não preciso nem falar, né? Saturday Night Fever, né, Embalos do Sábado à Noite, que é um filme clássico, icônico da época, da era disco, né, cara, que com a trilha sonora do Bee Gees, né, que é muito boa também. E que imortalizou o John Travolta, né, cara, como o galã da época. É o galã dançante, né, cara, e de musical afinado, né, cara. De outra volta, cara, eu só lembro dele no Grease, cara. Graças a Deus no Saturday Night Fever ele não canta. A gente tá salvo disso, pelo menos nesse. E é bom esse, diferente do Grease, mas isso é só eu. Apocalipse Now, cara, 1979, o segundo maior clássico do Coppola, depois do Poderoso Chefão, claro. Com certeza, Marlon Brando dando um show aí em poucos minutos de cena. Que é um filme que critica o Vietnã, né, cara? Pois é, a primeira guerra televisada, cara. Pra quem não sabe, o Martin Sheen tava realmente bêbado na cena do começo do filme e realmente socou a parede, quebrou a mão. É mesmo, cara? Nossa. Exato. Meu, é muito interessante ver essas coisas. Tem atores que realmente vão longe pra fazer um filme e o Martin Sheen destruiu nessa cena. Acho que esse filme é repleto. Destruiu a própria mão, atores, né? Literalmente destruiu nesse filme. Com certeza. Destruiu a própria mão. Com certeza. E o filme é repleto de astros, cara. Martin Sheen, Marlon Brando, o Duval. Muito bom. O Mad Max é um filme de 79, um filme australiano do George Miller, que foi feito com um orçamento baixíssimo, né, cara? $650 mil, que pra época era muito baixo já. E foi o filme de estreia do Mel Gibson, que viria a se tornar o que é hoje, seja lá o que ele é. É um alcoólatra que bate como mulher, né? quiser. Louco do caralho, mas é um gênio também, ele já fez Entenda como quiser, né, cara? Muito bons também. Eu adoro Máquina Mortífera e gosto dos filmes dele. Valente, o Patriota. São Valente, o Patriota, cara, eu adoro esses filmes. O Mel Gibson é foda, tem a loucura dele e tal, mas ele é muito foda, o Mel Gibson. A gente vai falar mais adiante dele em um outro podcast. Até como diretor, cara, eu gosto dele como diretor também. Apocalipto é um filme que eu recomendo, acho que 2006, se não me engano, o filme, que é um filme muito bacana. É um filme... Paixão de Cristo também. Paixão de Cristo também, é outro filme muito legal. Sim, até pra quem não é cristão, eu acho legal assistir. Exatamente, é muito válido, cara, o Paixão de Cristo. E pra fechar com chave de ouro na década de 70, né, cara, a gente tem Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. Cara, é outro filme que... Só filmão, cara, que a gente tá falando aqui, né, cara? Se você não viu, você tem que ver, por favor, ou dá o F4 desse podcast de uma vez. Que tem a Sigourney Weaver, que faz a Ripley, né, cara, que se tornou uma personagem icônica na história do cinema. Década de 80, né, cara? A década de 80, ela foi marcada por filmes muito fodas, blockbusters sensacionais, e foi marcada por continuações também, né? A gente tem o Império Contra-Ataca, que é o meu filme favorito, junto com o primeiro Star Wars. E tem também o Iluminado, né? De 1980, do Kubrick também, que é um dos maiores clássicos, assim. A gente falou tanto do Kubrick aqui, mas, meu, ele é uma... sei lá, é necessário. Ele, pra mim, ainda é o maior diretor de cinema do mundo. E é o The Shining, que tem o Jack Nicholson, né? Brilhante, né, na atuação do filme. E é baseado no romance do Stephen King. Que dizem que o filme é bem melhor do que o livro. Eu não li o livro e tal, só vi o filme. Mas dizem que é bem melhor. Com certeza, cara. E eu sei que foi muito difícil pra muita gente fazer esse filme. Principalmente pra Shelley Duvall, que, meu, ela dizer que o Stanley Kubrick enchia o saco dela, porque... ele queria que ela se sentisse, tipo, encurralada mesmo, incomodada, e ele tratava ela muito mal no set.
Era pra justamente inspirar ela a tá se sentindo. Exato, é direção de atores, né, cara? Eu acho que isso acabou inspirando tanto ela que ela deu uma puta performance. Eu também acho que o Danny, que faz o filho deles, merece um Oscar, cara, porque... O moleque mandou bem, né, cara? Muito bem, cara. Ele muda de expressão muito fácil pra fazer o Tony. Meu, é demais, demais. E tem Raging Bull, né, cara? Martin Scorsese, um filme com estética, né, retrô, porque é em preto e branco, Filme cara. totalmente em preto e branco, né, cara? Falando a vida do boxeador Jake LaMotta, que foi baseado num livro que ele mesmo escreveu, e o filme também foi baseado no roteiro que ele escreveu. E traz aí o Robert De Niro e Joe Pesci, né, cara? Que os dois, cara, se tornaram a dupla foda do Scorsese. Quase todo filme mandam bem pra caralho, é muito bom, cara. O Raging Bull é um touro indomável, tem que assistir. Joe Pesci com as costelas quebradas. Sim. Indiana Jones, cara. Porra, eu vou parecer chato, mas novamente, cara, John Williams, trilha sonora, por isso que ela é tão foda. Velho, é a parceria do Steven Spielberg com o George Lucas, cara. A trilogia do Indiana Jones na década de 80. E depois, né, o recente Indiana Jones 4, que eu não assisti até hoje. Eu tenho que assistir. É uma vergonha isso que eu tô falando, mas, cara... Cara, acho que mais vergonha é aquele filme. Cara, Sinceramente. Mas vamos combinar, Léo, mas vamos combinar que ele não é tão ruim assim. É que a gente esperava muito mais dele por ser um Indiana Jones, porque tem muito filme, vamos combinar que ele é um filme até legalzinho, né? Só que a gente esperava então, muito cara, mais. O Indiana Jones era pra ser melhor mesmo. Com certeza, eu acho que desde o primeiro, cara, é um filme para um público mais, sei lá, infanto-juvenil, assim, ao meu ver. Eu acho que Spielberg e Lucas podiam fazer muito melhor, assim. E ET, né? Novamente, John Williams, cara. Só dá John Williams aqui, cara. John Williams e Kubrick. Esse podcast de história do cinema, é podcast do John Williams também, né, cara? Não, mas é que tá. John Williams é o compositor de trilhas sonoras mais expressivas que tem, cara. Das melhores trilhas sonoras, dos filmes mais famosos. Cara, o cara só tem sucesso, cara. O cara... Não tem uma trilha sonora dele que seja ruim. E embora eu não goste de Harry Potter, cara, a trilha do Harry Potter é boa, é John Williams. Tron, de 82, que foi um dos primeiros filmes a usar computação gráfica, que, eu não gosto muito do Tron, ainda que ele revolucionou muito o cinema naquela época, mas esse novo Tron Legado eu achei muito legal. Eu sou apaixonado pelo design do Tron, eu sou meio suspeito pra falar, mas são filmes muito bons. The Terminator, o Exterminador do Futuro, de 84. James Cameron também é um dos diretores mais fodas da história do cinema. Exterminador do Futuro... Você tem que ver, cara, todos esses filmes não adianta a gente ficar falando aqui. Exterminador do Futuro é um filme muito bom, é um filme que traz um conceito muito legal de viagem do tempo, é sensacional. Pra quem não sabe, James Cameron, além de cineasta, é físico. Isso faz todo sentido, cara. Viagem no tempo, cara. Muitas das teorias que rodeiam o Exterminador, né, a história do Exterminador, são baseadas em dilemas físicos, né, cara? Se pode ou não pode. Com certeza, e foi essa formação que proporcionou para que ele criasse a tecnologia do Avatar, cara. Ele passou 12 anos só fazendo isso, cara. Agora eu vi recentemente uma entrevista dele que ele só vai fazer filmes do Avatar por um bom tempo. Ele já tá planejando Avatar 4, 5 e... Eu acho um desperdício de um diretor tão bom, né, cara, mas... Boa sorte pra ele, né? Tomara que ele continue trazendo filmes inovadores, né, cara? Com certeza. Vamos ver o que vai ser dos próximos anos aí. Cara, falando sobre viagem no tempo, agora me lembrei também do De Volta pro Futuro, cara. De Volta pro Futuro. Nossa. Martin McFly, cara. Porra, esse conceito de física, de lembrar, de viagem no tempo, né? Cara, eu vou falar, desde pequeno eu quero um tênis igual ao do Mario McFly. Tênis eu Nike, quero. Né, cara? Que lançaram, né, o tênis do Nike, só que ele não amarra sozinho, né? É uma pena. Foi uma enganação, assim. Eu esperava mais. Cara, eu já sei que já tá chato. Eu sei que eu tô chato pra caralho nesse episódio. Eu admito. Mas, cara, a trilha sonora novamente é de John Williams, cara. O
o filme Duro de Matar, de 1988, foi responsável por trazer o Bruce Willis à fama, de fato, né? Porque ele tinha feito vários filmes de comédia antes, e esse filme, cara, foi o que estourou ele. Literalmente. Verdade. É no Duro de Matar que foi colocado esse modelo de os inimigos serem combatidos pouco a pouco, né? Esse modelo de filme atual de ação veio daí. Pouca gente... Sim, é verdade. O negócio dele usar o ambiente, né, pra poder favorecer ele a chegar nos inimigos. Não é aquele negócio do Schwarzenegger, do Stallone, que os caras chegavam lá e com uma metralhadora e saíam matando todo mundo, né? Ele tinha esse negócio de... Ele podia morrer a qualquer momento, então ele tinha que usar, né, a inteligência pra poder... Ele é um humano normal e, cara, ele não é nada sobrenatural, não é um super treinado. Ele é um cara com os instintos foda, a flor da pele, né, cara? Exatamente, ele sai todo fudido, ensanguentado no final do filme. Acho que quase todos os Duros de Matar ele sai desse jeito e é muito bom, cara. E Duro de Matar me lembra o Batman de 89, né, do Tim Burton, cara. Que, quem é mais duro de matar do que o Batman, né? Batman de 89, que é um dos maiores blockbusters, né, da década de 80. Que é um filme bom, na minha opinião. Hoje temos o Batman Begins e o Batman The Dark Knight, que, na minha opinião, são bem melhores. Tem uma certa rixa, né, entre os fãs de Batman de qual filme é o melhor. Mas eu gosto do Batman do Tim Burton. Acho que ele foi um filme legal, mas ele é muito pra aquela época, né, década de 80. Hoje em dia, o Batman que a gente tem hoje com o Christian Bale, eu acho que se encaixa melhor. É a versão definitiva, né, cara? Mas eu acho que um dos únicos motivos para os fãs de Batman poderem ver esse de 89 é o Jack Nicholson. O Jack Nicholson que... eternizando aí o Coringa. Que, na minha opinião, não foi superado pelo Heath Ledger. Porque o Heath Ledger fez uma versão diferente, né, do Coringa. Que completamente. Era muito mais... Que, na minha opinião, é mais interessante. Mas o Jack Nicholson mandou bem pra caramba também como Coringa no Batman do Tim Burton. Eu acho que muito válido isso. Aí que tá, esse Batman do Tim Burton é um cara diferente mesmo, como vocês falaram. Porque toda a estética do Tim Burton é diferente. Tudo que o Tim Burton faz é diferente. Ele é muito louco, cara. O Tim Burton, eu ainda acho que ele já tá meio passado, cara. Ele não tem outras ideias na cabeça dele, além daquele mundinho que todo mundo já conhece, né? Mas eu gosto muito do Tim Burton, eu só acho que ele podia ter mais ideias. Isso daí é aquele lance da pessoa que tem uma estética consolidada. Eu acho isso bom quando a pessoa reconhece tua peça, tua obra, pelo que fez, entendeu? Porque tu tem a tua identidade. No caso do Tim Burton, ele tem a identidade dele bem desenvolvida. Eu acho que é isso, né? Cara, eu acho que o Tim Burton... eu acho que isso funciona até uma hora, né, cara? Eu acho que a gente tem que se reinventar sempre. E o Tim Burton fez isso muito pouco. Eu acho os filmes dele muito interessantes. Eu assisti todos e gosto muito. Mas é aquela coisa, cara. Podia ser muito melhor. E, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que, se não 90%, 100% das trilhas sonoras dos filmes do Tim Burton são do Danny Elfman, cara. Que foi o compositor da trilha dos Simpsons. Ele é muito famoso. Eu não gosto muito dele, particularmente eu não gosto muito dele, mas eu sei que ele é um cara muito bom, assim. Um bom compositor. Como vocês podem ver, na década de 80 a indústria cresceu tanto que ficou super saturada, né, cara? Tinha... cheio de blockbusters pra todo lado. Gêneros pipocando, né, pra todo lado, né, cara, surgindo um dentro do outro, é muita coisa na década de 80 pra... Isso explodiu na década de 90, e aí os filmes independentes começaram a crescer, é só isso, na verdade. Seria uma modernização mesmo, né, da estética moderna do cinema, porque, né, na década de 20 lá era o início ainda, era o começo, né, na década de 40 mais ou menos lá eram os clássicos, na década de 50 continuava sendo clássico. Na década de 70 e 80 começou a ser uma modernização, uma ideia de fazer coisas inovadoras. Não era só fazer filme por fazer, assim, por registrar uma ideia, e sim pra destruir aqueles conceitos que já foram criados. E na década de 90, cara, a gente tem filmes de efeitos especiais, cara, que foram aqueles filmes que fizeram a gente babar, literalmente, que foi o Terminator 2, de Judgment Day, que é um dos meus filmes favoritos também, continuação direta do Terminator. E, cara, é um daqueles poucos exemplos que a continuação é melhor que o primeiro filme, cara. Com certeza. Nessa época também, cara, Jurassic Park, né, cara? Novamente John Williams, eu não vou parar de falar. Antes disso a gente não sabia o que era dinossauro, cara.
Teve filmes. É verdade. A ideia de dinossauro que a humanidade foi ter foi depois do Jurassic Park. Antes disso, saber como o dinossauro era é praticamente só cientista ou pessoas muito cultas, né? Não, a gente assistiu, né, Felipe, o Terra Nova, que foi uma série que foi cancelada. Que, cara, os efeitos do Terra Nova, a gente sabe que é uma série de televisão, mas o Jurassic Park, que é um filme de 93, tinha efeitos que em alguns momentos eram melhores que o Terra Nova, cara, que foi uma série de 2011. É verdade, verdade. Pô, não dá pra falar de anos 90 sem falar da Disney e do surgimento da Pixar, né, cara? Cara, realmente, cara, eu acho que assim, se fosse pra resumir o que aconteceu na Disney na década de 90, cara, eu diria Rei Leão, disparado. Aladdin é ótimo, mas Rei Leão, cara, é sensacional. A trilha sonora também é muito boa, Hans Zimmer, cara, perfeito. Eu acho que, cara, é um filme que eu vi a primeira vez, eu chorei. Tem cenas que causam uma comoção muito grande, cara. Eu assisti quando eu era criança, que, eu adorava o filme quando era criança, mas quando eu fui assistir como adulto, eu me emocionei muito mais, porque é muito forte, cara, é um conceito muito bonito. E pode assistir com qualquer idade, tu vai se emocionar, tu vai gostar, não tem jeito. Assim como Toy Story, né, cara? Que ali começava a história da Pixar, que tá aí até hoje, que é uma empresa, né, de animação 3D. O Toy Story foi o primeiro, não foi o primeiro filme de animação 3D da história, mas ele foi o primeiro que realmente teve um impacto, né? A estética que ele usava, o 3D geralmente era usado como efeito especial pra fazer. Eles usaram pra fazer um filme que seria um desenho, na verdade. Exatamente. Né? Então isso é muito brilhante a ideia dos caras. Foi muito bom, muito bom. E vale dizer que a Pixar hoje não é mais da Disney, ela é autossuficiente, cara, de tanto sucesso que ela fez. Quentin Tarantino, né, cara, surgiu na década de 90 com Cães de Aluguel em 92, mas pra mim, eu adoro Cães de Aluguel, o Tim Roth manda bem pra caramba, mas, cara, Pulp Fiction, de 94, é um filme que entrou pra história, o segundo filme do Tarantino, e já foi um filme do caralho, ele reuniu... Tarantino tem essa qualidade de reunir atores fodas em todos os filmes dele, John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, cara... Ele consegue, eu não sei como que ele consegue, mas o Tarantino a gente tem que falar em outro podcast, mas ele foi muito foda e até hoje é muito bom. Ele retrata a violência de uma forma tão natural, né, cara, e é a crítica definitiva da sociedade, né? Ele é o Alan Moore do cinema, né, cara? Com certeza, cara. Cara, também, na década de 90, mudando um pouco de assunto, na década de 90 rolou bastante Jim Carrey, né, cara? Ah, foi explosão do Jim Carrey pra cá e pra lá, né, cara? Explosão do Jim Carrey que eu adoro, é um dos meus comediantes favoritos. Que o Ace Ventura, de 94, que eu adorava, eu assistia muito na sessão da tarde. Hoje em dia eu não consigo gostar muito mais de Ace Ventura. Debi Lloyd, cara, é um filme que eu gosto até hoje, e o Máscara também. São todos filmes de 94, esse cara fez 3 filmes em 94, esse cara, velho. O Máscara é sensacional, cara. Eu lembro que eu me vestia de máscara quando eu era pequeno. Sempre que tinha uma festa fantasia, eu tava de máscara. Muito bom. Star Wars, Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma ameaçou destruir, né, cara? Vale falar da Ameaça Fantasma, que foi o filme que, né, trouxe o Star Wars de volta pra uma nova geração. E, cara, a trilogia nova, a gente vai falar em outro episódio também. Cara, tem lados bons, tem lados ruins, mas Ameaça Fantasma é uma merda esse filme, acho que não tem quase nada de bom nesse filme. A música é muito boa, do John Williams, mas apenas as coreografias da luta do Obi-Wan e do Qui-Gon Jinn com o Darth Maul são muito boas, mas é só isso, cara. O resto do filme é uma porcaria. Acho que o ouvinte vai tirar a conclusão aqui que o John Williams é o cara mais trabalhador do último século. Cara, ele trabalhou muito, cara. Aliás, vai ter um episódio só sobre John Williams, eu tô falando que vai ter. Aguardem. E pra fechar a década de 90, cara, a gente tem Matrix, que vai ter um episódio separado também. Matrix foi um divisor de águas, cara. Eu acho que é um filme sensacional, é um filme que explodiu a cabeça de muita gente naquela época, introduziu conceitos filosóficos fortíssimos, cara, e o filme em si é muito bom, é um filme muito divertido. O negócio do Bullet Time, cara, que também foi uma coisa que até hoje é usada e vai ser sempre usada pelos filmes de ação. E não só de ação, de comédia, de todos os outros gêneros. O Bullet Time ficou pra história e vai ficar marcado pra sempre, né, cara? Fora aquele lance que eles fizeram de gravar a cena tridimensionalmente, né? De tipo, eles fazerem
um círculo de câmeras em volta do ator pra poder gravar de todos os ângulos possíveis, né? Sim, o lance de gerar a câmera e você ver de uma outra perspectiva é foda, cara. E tem todo o lance da transmídia, né, cara? Eles continuaram a história do primeiro filme no jogo, né? Verdade, Enter the Matrix é um jogo que a gente vai citar em algum outro episódio também, que foi um jogo bom, na minha opinião. A gente não vai entrar em detalhe com o jogo, mas ele continua a história, como o Léo falou, e as continuações que não foram tão boas. O primeiro filme eu acho que é unânime que foi o melhor de todos os filmes. Com certeza. Pra mim só existe o primeiro filme e os outros eu esqueço. É igual a última temporada do Lost. É igual Highlander também, né, cara? Pra mim. Cara, Clube da Luta, cara. Novamente, eu não me permitiria falar sobre cinema sem falar no Clube da Luta, cara. É meu filme preferido de todos. É meu filme preferido. Eu acho, cara, eu recentemente eu assisti junto com o Felipe. Verdade. A gente viu muita coisa legal. É um filme que tu passa o filme inteiro duvidando. É um filme que te faz pensar o filme inteiro, né? Muita coisa legal acontecendo. Pra mim... Cara, você entra na loucura, né, dos personagens e... Cara, é isso aí. Transmissão de insanidade, né, cara? Você tenta compreender, mas como você mesmo falou, Berry, se nem os personagens conseguem compreender a loucura, como é que a gente vai compreender, né? Bom, a década de 2000 a gente não vai entrar tanto em detalhe, a gente vai citar alguns filmes aqui. O Senhor dos Anéis, todos os filmes do Senhor dos Anéis são muito bons, a gente vai falar um episódio só sobre o Senhor dos Anéis daqui a um bom tempo também, assim como de Star Wars. Todos os X-Men. O que se destaca pra nós nerds são as adaptações de quadrinhos que surgiram de X-Men pra frente, né? É verdade, as adaptações do Frank Miller, né, com 300 e Sin City, cara, são obras de arte, né, cara, no cinema. Com certeza, Homem-Aranha, cara, esse último Cavaleiro das Trevas é um dos meus favoritos. Não... Bom, e eu que sou fã do Alan Moore, né, cara, não poderia deixar de citar o Watchmen e V de Vingança, né, cara, que, porra, é sensacional. Quem nunca viu... É foda, cara, é foda. O filme é muito bom, faz jus ao quadrinho, sim. Tem gente que fala que não. Eu acho que o filme é muito bom. Ele foi filmado, cara, olhando pra revista, cara. Foi tão cauteloso que você tem a mesma sensação vendo o filme e lendo o quadrinho. Eu acho que isso é muito bom. Sem dúvida, cara. Foi isso que eu senti. Eu já tinha lido o quadrinho, vi o filme e, cara, eu tava vendo o quadrinho em ação, cara. Saca? Muito bom. É demais. Isso é legal, cara, isso é muito legal. Sin City é assim também, né? É a mesma, é igual, é a mesma ideia. O Zack Snyder já tinha feito isso no 300, né? E, trouxe esse conceito. E já foi feito no Sin City também, né? E foi trazido aí pro Watchmen de forma... magistral. Épica. Com certeza, cara. Bora lá, Felipe, para nossa primeira leitura de e-mails e recadinhos que mandaram pra gente aí nessa semana de estreia do canal Blind NF, do Round 1 e do Alt F4. É isso aí. E, cara, foi bem legal, assim, os comentários do pessoal, a gente ficou muito feliz, muito animado, né, cara? Em geral, assim, foi bem recebido os primeiros episódios. Sim, a gente praticamente não teve pessoas que, né, acharam ruim o que a gente fez. Teve um maluco aí que negativou, provavelmente aí é alguém que fica ouvindo eu falando a noite inteira, né? Pode ser, não sei. Não tem nada a ver com isso. Mas... isso é uma piada interna que outro dia a gente explica. Ou não, né? Ou não. Só que não. A gente queria agradecer muito aí o pessoal, nossos amigos, a família, o pessoal que tá curtindo e se inscrevendo no canal, isso é muito importante. E o primeiro e-mail que a gente recebeu foi da Ariane Rosa de Florianópolis, Felipe. Exatamente, Ariane, muito obrigado pelo e-mail. Sim, e ela disse pra gente o seguinte, que a duração do programa tinha ficado muito grande. A duração ou a adoração do programa? A duração pode ficar grande, viu? A duração, é. A duração. Ela adorou, embora ela disse que adorou o podcast. Então tá certo, então. Pode reclamar, então. Ela adorou, ela disse que riu muito, né, nesse e-mail. E ela só disse que 1 hora é muito tempo pra ficar ouvindo. E até a gente concorda, de certa forma, porém... né? Esse formato de podcast é isso aí mesmo. A gente tentou reduzir o máximo que dava
É verdade, a gente gravou esse primeiro episódio umas 4 horas de mais conversa, de 4 horas. né? Mais de 4 horas, né? Se for olhar bem assim. A gente gravou mais de 4 horas e cortou tanto pra se tornar 1 hora. Inclusive falando sobre os games de PC, a gente não deixou porque ia extrapolar muito esse tempo. Exatamente, os jogos de PC a gente comentou algumas coisas e tal, mas a gente sabia que não ia ter como falar sobre todos os jogos nesse podcast. Quando a gente for tratar de um assunto mais específico, a gente for falar de um jogo ou de um filme, aí a gente pode fazer episódios mais curtos, de meia hora, de 40 minutos, fica um pouco mais equilibrado, digamos assim, na duração. Mas a galera falou realmente, a Ariane não foi a única realmente a comentar sobre isso. Sobre a duração, a gente vai tentar manter num patamar aceitável, assim, pra todo mundo escutar, porque a gente sabe que é difícil, né, escutar assim 1 hora direto de um episódio, assim, principalmente quando você não tá tão acostumado com o formato. Eu acho que esse foi o comentário mais recorrente, na verdade, né? Foi verdade. A galera mais falou, pô, mas 1 hora, eu não tenho... Pô, eu até gostei, mas 1 hora é muito, né? E a gente tentou fazer o mais curto possível, galera. Desculpa aí, a gente tenta fazer sempre o mais curto possível, mas quando o assunto é esse resumão aí, não dá pra ficar mais curto do que isso, senão a gente não vai falar sobre quase nada, né? E aproveitando a leitura de e-mails também, a gente quer fazer um jabá pro nosso amigo Irineu, que ele é parceiro de uma empresa de mídia digital, Tangerine Mídia Digital. Você que é de Florianópolis e tal, acessem o site, tá no post do vídeo do YouTube aí, e futuramente no nosso site, quando a gente tiver também, tangerinemediadigital.com.br. É isso aí, grande Irineu, abraço! Abração, Irineu. Várias noites, né, a gente jogando Call of Duty, tu e Irineu, né? Call of Duty 2, na veia, cara, onde tinha Speak, Spawn Hazard, Albieri, Spancanase, né, na verdade. E Rambo, o nick o nick dele era Rambo, né? Excelente, cara, excelente. Saudades de jogar com o Irineu aí, cara, a gente tem que jogar alguma coisa aí depois. Era muito bom. Muito bom, muito engraçado. E aproveitando também a leitura de e-mails, vamos fazer mais um jabá rapidinho, eu prometo que vai ser o último. 2 publicidades em um podcast só, tá uma maravilha isso aqui. A CMD Keys, cara, Felipe, me fala uma coisa, por que a CMD Keys é a melhor opção pra você que quer comprar jogo nesse final de ano? Primeiro que você não precisa ter um cartão internacional pra comprar, né? Eu acho que essa é a primeira vantagem que a CMD Keys oferece, né? Porque nem todo mundo tem um cartão que é aceito internacionalmente. Muito bom, muito bom. E tem também a vantagem de que os preços são melhores, às vezes, que o da Steam. Vai na CMD Keys, o link tá aí no post também do YouTube, em breve no site também. Então aproveitem as promoções. E é isso aí, galera. Vamos curtir, vamos visitar lá no site, vamos comprar, vamos gastar dinheiro. E é isso aí. Eu esqueci de falar que terceiro é que eles também são nossos amigos, né? Exatamente, claro, né? A gente tá fazendo aqui o jabá, mas é pros nossos amigos, não é aquele negócio mascarado, não. A gente tá falando porque a gente gosta do pessoal mesmo, e é isso aí. E a gente usa e porque a gente compra também. Eu não uso o Irineu, cara, eu juro pra você. O Irineu a gente não usa ainda. Ainda. Isso aí, vamos falar também do feedback do Round 1 também, que saiu essa semana na terça-feira, toda terça-feira tem mais Round 1. E o pessoal gostou, né, Felipe? Sim, até eu gostei, né? Obrigado. Foi muito bom, né, Felipe? Você tá de parabéns, realmente foi um ótimo episódio. Dishonored Dishonored é um jogo muito bom. Créditos, né? Você me fez ter vontade de jogar. Eu não conhecia o jogo, eu assisti a primeira vez o vídeo do Felipe, eu gostei muito e tô disposto a jogar Dishonored por causa dele. Só não comprei ainda. Maravilha. Compra na CMD Keys, cara. Deve ter lá. Não sei se tem, mas se não tem, ó, fica esperto aí. Pessoal da CMD Keys, coloca o Dishonored, que vai ser um jogo que vai vender pra caramba. Eu vou comprar lá. Se eles colocarem lá, eu vou comprar lá. Pode ter certeza. Esse jabá tá muito bom, né, cara? Tá muito bom. Tá excelente isso, né? Nascemos pra isso, sabe que maravilha. Tá bom mesmo, né, cara? Se inscreva no canal do YouTube, dá um curtir na nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter, que você vai estar ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, pra gente produzir mais conteúdo pra vocês. E não dá pra falar tudo, né? Eu acho que nesse podcast a gente falou até mais do que a gente queria realmente, mas a gente não podia deixar de falar sobre alguns filmes aqui, citar pelo menos, mas o nosso objetivo foi passar, né, sobre a evolução do cinema, as técnicas, o desenvolvimento da indústria, os acontecimentos históricos que marcaram essa arte magnífica. É isso aí, galera. Espero que muitos de vocês não tenham dado Alt F4 antes de chegar até aqui, mas se acontecer, vocês não vão estar ouvindo isso mesmo, então não importa. Não importa.
Se gostaram, mandem seus e-mails. Se não gostaram, não sei porquê. Porque mandar, mas mandem também. Manda aí, manda e-mails. A gente quer estar melhorando e a gente quer trazer um conteúdo de relevância para vocês, informativo, e a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio também. E se você quer ser cinéfilo, é aqui que você começa. E Alt F4.